Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje trago para vocês um pouco sobre a questão do eu superior ou higher self, como se diz em inglês. Depois da vinheta, vamos bater um papo sobre este assunto. Este assunto foi levantado por um dos inscritos aqui do canal, Alex Azevedo, que perguntou sobre o higher self ou sobre o eu superior e que ele ouviu algumas explicações e ainda permaneceu a dúvida do que seja o eu superior. Vou tentar, com as minhas palavras, explicar um pouco mais sobre esta questão que é um tanto quanto complexa e difícil de explicar realmente, tá? E eu vou tentar, de uma forma um pouco mais simples, trazer este assunto para vocês hoje. Bom, Higher Self ou Eu Superior, eu tenho aqui um livro, este aqui, que me foi enviado por William Buhlman, lá dos Estados Unidos. Inclusive está autografado, adoro, né? Receber um presente autografado, que fala justamente sobre essa questão do eu superior, tá? E eu trouxe para vocês um trechinho onde ele explica aqui o que é este eu superior, para tentar trazer esse assunto numa linguagem um pouco mais simples. Bom, primeiro eu gostaria de começar citando uma frase aqui de Shakti Gawain, que ela utiliza o termo espírito, tá? Um pouco diferente de como nós utilizamos aqui no Brasil o termo espírito relacionado com a questão do espiritismo, né? Mas dá para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. Ela diz o seguinte: o espírito é a essência da consciência, a energia do universo que cria todas as coisas. Cada um de nós é parte desse espírito, uma entidade divina. Então, o espírito é o eu superior, o ser eterno que vive dentro de nós. Shakti Gawain. Tentar falar um pouco sobre essa questão do eu superior traz algumas dificuldades, porque quando nós nos referimos a um eu superior, um higher self, oversoul, alguns dizem também, nós estamos falando de algo que extrapola os limites de compreensão da nossa mente dual. O que eu quero dizer com isso? A nossa mente, para compreender as coisas aqui neste plano terreno, necessita de um sistema dialógico, vamos dizer assim, um sistema dual, um sistema de comparações. Então, quando eu me refiro, por exemplo, ao bem, eu tenho como contraparte o mal. Quando eu me refiro ao alto, eu tenho como contraparte o baixo. Quando eu me refiro ao quente, eu tenho como contraparte o frio. Então, a nossa mente, para compreender as coisas, parte de um sistema dualístico. Heráclito de Éfeso falava sobre isso há muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás, quando ele falava que nós, seres humanos, estamos em constante mudança, em constante movimentação, a impermanência de que fala o budismo, e que com essa constante mudança havia uma constante luta de opostos, dizia Heráclito. Também no taoísmo nós temos o símbolo muito conhecido do yin e yang, que mostra também um círculo, né, com uma gota branca ou uma preta, um pouquinho do preto no branco e vice-versa, né? E é um círculo porque está em movimento, né? E esse movimento tem os seus opostos, o preto e o branco, né? Então, o yin e o yang. Então, esse movimento de opostos está ocorrendo a todo momento aqui
neste plano, e é assim que nós conseguimos compreender o nosso mundo. Quando nós vamos além dessa dualidade de compreensão das coisas, a nossa mente tem dificuldade de compreender o que seja. Então, esse sistema dual facilita a compreensão aqui neste plano mais externo. Porém, quando nós vamos adentrando a planos mais superiores, essa camada de separação que nós conhecemos das coisas, dessa aparente divisão que existe entre as coisas, aonde nós conseguimos identificar o quente e o frio, aonde nós conseguimos identificar o externo e o interno, aonde nós vemos imagens externas, imagens palpáveis, aquilo que a gente pode reter com os nossos sentidos. Quando nós vamos além disso, fica difícil uma compreensão para a nossa mente externa que trabalha dessa forma. Então, eu vou colocar aqui para vocês um diagrama, retirado também do livro do Billman, onde ele mostra o externo que nós temos ali, onde ele fala da vida física individual, né? Ele mostra depois o que ele chama de plano de consenso, tá? E vai adentrando, vocês veem que são círculos, tá? Embora na representação esses círculos estejam o plano físico externo, né? Depois vem a dimensão astral mais interna, os níveis mais altos, e vai adentrando. Esses níveis eles não são separados externamente, mas eles vão se conectando internamente por vibrações. Essa separação são vibracionais, né? Aí vocês veem que ali, bem no centro do círculo, está o Higher Self, tá? Que seria então justamente essa camada, essa vibração mais interna de tudo isso. E eu vou aqui nas palavras do Billman colocar para vocês o que ele chama de Higher Self, o que ele chama de eu superior, e depois eu dou uma explicadinha a mais para clarificar. Ele diz o seguinte: como proposta para clarificar, tá? Porque ele diz justamente dessa dificuldade que é trazer para palavras, trazer para um mundo dual, né? O mundo da dualidade, algo que está além, como nós vimos ali, está além desse mundo da dualidade, está lá no centro das vibrações. Então ele diz assim, que para clarificar, podemos descrever o eu superior como a essência da consciência, existindo além da mente e da personalidade ego do homem, tá? Então, está além da personalidade externa deste ego que nós aqui, neste plano físico, colocamos como sendo o eu nosso, né? Sabendo que esse eu é algo muito mais interno, tá? Então ele fala assim: nosso ponto central que perdura além de toda a densidade, dualidade, crenças e separação. Então esse eu superior é a nossa contraparte espiritual, a nossa alma no seu mais profundo significado, que está além de toda a densidade, dualidade, crenças e separação, tá? Vocês podem ver que várias crenças se falam de uma unidade com Deus, uma unidade com o todo, no momento onde a gente não vê mais uma separação entre eu e Deus, mas tudo é um, como se nós fôssemos uma gota do oceano, porém nós não estamos separados do oceano, nós estamos dentro do oceano. O oceano seria então esse higher self, esse eu superior, e nós estaríamos ali dentro dele atualmente como um eu externo, né? Mas na realidade nós estamos dentro desse eu total, esse eu o todo. Algumas pessoas poderiam até dizer Deus, né? Nós estamos dentro disso tudo, nós somos parte disso tudo, tá? Então, continuando aqui nas palavras do Billman, então ele diz que é a nossa essência fundamental
que vem nos guiando através de nossas vidas, dando suporte à nossa educação presente na Terra e nos preparando para a nossa jornada infinita. E aqui entra uma partezinha que muita gente confunde, que dificulta, que é justamente porque nesse momento parece haver uma separação entre o eu superior e nós, tá? Então, como assim esse eu nos orienta, nos ajuda? Bom, ele acaba se apresentando como algo aparentemente separado de nós, como se fosse um guia espiritual. Se nós realizamos uma projeção astral e pedimos para a orientação do nosso eu superior, nós vamos ouvir essa orientação como se fosse algo externo a nós, como se houvesse um espírito, uma alma externa a nós. Mas na verdade, ele não está externo a nós, como nada na realidade é externo a nós. Se pegarmos a fórmula de Einstein, onde energia é igual a massa, então tudo é energia, né? A massa, aquilo que nós estamos vendo como externo agora, devido à nossa percepção neste mundo dual, tá? No fundo, é tudo energia. E de acordo com as vibrações vão se adentrando naquele esquema que eu mostrei ali para vocês, que não é um esquema externo, vocês podem ver, por isso ele vai indo para dentro, né? Por isso a gente coloca o plano terrestre aqui, o plano físico externamente, porque é como se fosse uma casca, uma colcha que engloba o resto, né? Então a gente tem depois astral, né? Aí nós temos outros planos, né? O mental, por exemplo, outros planos até chegar lá na essência de tudo. Essa essência de tudo está dentro de todos os círculos, porque ela é parte de tudo isso, ela não é algo externo a isso e separado a isso. Então, esse eu superior, digamos assim, ele na verdade é a nossa própria essência, é aquilo que está lá no fundo de nós, de mais puro que existe. Além, digamos assim, deste ego externo que nós temos, dessa personalidade que nós criamos, a personalidade de alma, como diz na Ordem Rosa Cruz, que nós assumimos nesta encarnação aqui, porém que não nos define, tá? Apenas é parte de nós. E quando isso vai sumindo, nós vamos adentrando a níveis superiores, nós vamos deixando de reencarnar aqui nesse planeta e conhecendo a profundidade da nossa essência, nós vamos descartando esses corpos mais densos, nós vamos adentrando a esse eu interno, reconhecendo a nossa essência. Isso é muito profundo, pessoal, e é realmente difícil de trazer para palavras porque extrapola a dualidade que nós estamos acostumados para entender as coisas. Por isso nós começamos a dizer assim, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, a gente coloca separações porque é a forma como a nossa mente dual encontra para entender. Mas no fundo não existe essa separação. E quando extrapola essa dualidade, a nossa mente não é incapaz de compreender. É como falar de Deus. Como a gente vai falar de Deus sem nenhum tipo de comparação? A gente acaba criando o diabo para fazer um contraponto a Deus, né? Na nossa limitação de compreensão das coisas. A gente diz Deus é amor, mas o amor não é Deus. Amor é uma expressão de Deus. Deus é energia, mas a energia é uma expressão de Deus. Então, começa a ficar difícil de compreender porque nós precisamos de uma comparação para tentar entender. O Higher Self, o eu superior, é justamente essa união com Deus que está além dessa compreensão dual da nossa mente. Diz ainda William Billman, é o coração do nosso ser que conhece nossa força, limitações e aspirações. É a parte de nós que reconhece as propostas ocultas para todas as nossas experiências. Nosso eu superior se estende para além dos conceitos humanos de tempo, densidade, gênero e raça. Para agirmos em diferentes dimensões densas, possuímos a habilidade de usar múltiplos corpos de energia, né? O corpo astral, mental, etc. Nossa essência espiritual, nosso eu superior, tem o conhecimento de todas as nossas experiências coletivas nesta vida
e todas as experiências de vida em cada dimensão. Tem um livro da Jane Roberts que se chama Oversoul 7, aonde ela narra justamente, e agora eu espero não complicar mais a questão, ou talvez seja bom complicar um pouco para ajudar a filosofar e a pensarmos, né? Mas ela fala de diversas experiências que estão ocorrendo em múltiplas dimensões e dimensões paralelas. E essas diversas experiências que estão acontecendo neste momento, tá, que compõem o nosso eu, são diversas experiências que estão sendo agregadas ao conhecimento dessa alma superior, dessa essência, desse eu superior. Esse eu superior, ele vai adquirindo experiências. As experiências do Guilherme Falck, que está aqui agora falando para vocês. As experiências do Guilherme Falck, que está numa dimensão paralela, tendo outro tipo de conhecimento, outro tipo de experiência. As experiências do corpo astral do Guilherme Falck, do mental do Guilherme Falck. E assim, ela vai adquirindo uma experiência total para essa alma, essa essência, esse eu superior. E por isso, esse eu superior, ele não está limitado a tempo. Pode experimentar algo lá da Idade Média, nesse exato momento, e pode experimentar algo aqui, no século XXI, nesse momento, ou talvez lá no século 30, ele está experimentando tudo ao mesmo tempo, porque para o eu superior não há tempo, não há espaço. Ele está experimentando tudo ao mesmo tempo. É difícil de entender isso? Realmente, extrapola a nossa capacidade dual de entendimento e realmente é difícil, tá? Mas esse eu superior está experimentando tudo isso ao mesmo tempo, está conhecendo tudo isso ao mesmo tempo, e tudo isso está fazendo parte de si, na verdade, tudo isso faz parte de nós, né? Eu estava lendo um livro budista, agora há pouco também, que também diz que a gente busca a iluminação muitas vezes externamente a nós, a gente busca a meditação num retiro espiritual, numa prática, etc. Mas, na verdade, a gente não tem que buscar a iluminação, porque a iluminação ela está dentro de nós. A gente tem que reconhecer essa iluminação que está dentro de nós. Reconhecer algo que já está em nós, que já está no nosso eu superior. E então, por isso, quando a gente faz uma viagem astral um pouco mais avançada e pede o auxílio do eu superior, esse eu superior vai se manifestar porque ele tem diversas partes que vão nos auxiliar neste ego externo, neste eu externo que está vivenciando agora essa experiência aqui, nesse plano físico. Então, realmente, é um assunto complexo, é um assunto difícil de compreender muitas vezes e requer realmente muitas horas e horas de meditação sobre ele. Porque é um assunto difícil de deglutir, difícil de assimilar, né? E eu pensei muito sobre isso muitas vezes. Foram alguns anos que eu pegava um livro aqui, outro ali, entrava nesse assunto, refletia, meditava e tive algumas experiências relacionadas a essa capacidade, né? Uma viagem de corpo mental que me mostrou o que é estar conectado a tudo ao mesmo tempo, indiferente dessa dualidade espacial e temporal, e realmente é uma coisa que, para trazer para palavras, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, eu espero que eu tenha conseguido clarificar um pouquinho, ou pelo menos criar curiosidade para que vocês pesquisem mais e mais sobre esse assunto fascinante. Esse assunto entra já numa parte um pouco mais, digamos, avançada da projeção astral, né? Não só da projeção astral, você pode entrar em contato com o seu eu superior através de meditação. A meditação é fundamental, né? Mas como o nosso canal aqui é sobre viagem astral, eu digo que esse é um aspecto avançado da viagem astral, que projetores como William Billman, como Robert Monroe, eles realizaram experiências nesse sentido. No terceiro livro do Monroe você vê isso, no livro do Billman, que eu mostrei agora há pouco para vocês, se vocês veem isso aí, que você sai do corpo
Estando consciente fora do corpo, você pede para ter, então, a orientação ou ter o contato com o seu eu superior. E aí você vai ter uma experiência patrocinada pelo seu próprio eu superior, que será uma experiência avançada, uma experiência fantástica, que te mostrará uma amplitude muito maior dessa nossa mente que limita muito as coisas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha, seu like, se inscrever, deixar seus comentários. É muito bom poder estar aqui respondendo as perguntas de vocês e trazendo um pouquinho mais desse conhecimento para todos vocês. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço, paz profunda para todos.